Isso, começou a gravação e eu vou projetar a tela aqui para os senhores. Tá? Área de trabalho. Vou deixar aqui. Consegue visualizar? Sim, professora. Sim, né? Então, ok, pessoal. Então, bom dia, bom retorno a todos. E nós vamos começar na página 68 do livro de vocês, né? Que é um tema relacionado com avaliando o poder calorífico de diferentes combustíveis. A gente vai dar uma trabalhada aqui, algum material que eu coloquei aqui, mais o livro. Então, as duas coisas associadas, a gente vai estar aqui levando as duas coisas juntas, tá? Livro mais a lousa aqui que eu anexei algum material. Nós encerramos, né, o primeiro semestre de 2020, nós estamos hoje aqui, então, começando o segundo semestre, né, até bom colocar aqui, ó, né, para os senhores não esquecer posteriormente, né, aqui é o nosso início do nosso segundo, né, semestre. Certo? Então, nosso segundo semestre inicia aqui, no dia 1º/12, página 68, tá? Fechamos, né, a parte de soluções. Ficou faltando lá eu colocar para os senhores, eu fiz as aulas experimentais, mas não ficaram muito boas os vídeos. Por isso eu estou com a intenção de refazer alguns, por isso que eu não coloquei ainda, mas ainda, né, nesse primeiro mês aqui de dezembro, no máximo início aí de janeiro, eles vão estar disponíveis, referente àqueles conteúdos lá de soluções, que a gente poder ver na parte prática. E se a instituição Aconteceu também, algum problema né? com os vídeos? Oi? Aconteceu algum problema com os vídeos? Na verdade, não ficaram muito bons a resolução, por isso é a intenção de fazer, talvez, refazer alguns para depois disponibilizar, tá? Mas a gente vai estar trabalhando nisso. Então, agora, dezembro, início de janeiro, e tem a proposta também, né, talvez, né, não tem nada certo, mas assim, depende muito, né, depende da questão da saúde, mas quem sabe, né, eu estou com a expectativa que talvez a partir de janeiro, será fevereiro, a gente retoma pelo menos as aulas experimentais, a gente poderia fazer elas, né, mas não vamos ter planos não, porque planos é muito difícil, né, hoje em dia não está sabendo nem o dia de hoje, imagina o dia de amanhã. Mas vamos tocar conforme a gente tem. Então, assim, provavelmente final de dezembro, início de janeiro, eu consigo colocar lá. Mas é conteúdo que a gente já viu, é só para reforçar. Então, vai estar lá. Avaliando, então, o poder calorífico de diferentes combustíveis, tá? Deixa eu só abrir aqui um minutinho antes de eu começar. Que é, na verdade, que eu estou abrindo o livro de vocês. Se vocês olharem, é aqui, né? Que é o que eu coloquei lá. Alguém consegue ler essa parte aqui, que eu não copiei lá na lousa, mas consegue ler esse primeiro parágrafo aqui? Quem pode fazer essa Posso ler, leitura para nós? professora? Por favor, então, é Érica, né? É a Érica? Na abertura deste capítulo, isso. Muito bem, obrigada. Na abertura Pode deste ler. capítulo foram apresentadas algumas características do gás natural, GN, e do biogás, dois dos combustíveis gasosos disponíveis no mercado brasileiro. Ao se comparar o poder calorífico do GN com o do biogás, encontra-se os valores de 48 MJ, né? Barra quilograma. Isso. Não vou falar o que é esse e MJ 20 posteriormente. e Isso. 20,2 mJ quilograma, respectivamente. Mas o que é exatamente o poder calorífico e como se pode qualificá-lo? Qual é a sua relação com o conceito de calor? Alguns conceitos fundamentais para essa discussão serão analisados a seguir. Certo? Então, vocês se lembram quando a gente trabalhou, voltando aqui um pouquinho, se vocês estão com o livro aí, deixa eu só, eu estou com o livro aqui, né? Esqueci que eu estou com o livro aberto. Nós trabalhamos isso aqui, ó, né? Na nossa última aula, a gente comentou um pouquinho, né? Com relação ao gás natural, o gás liquefeito, do petróleo, né? Qual é a questão, né? Do tamanho da cadeia, temperatura de ebulição, tá? Então, foi isso aqui que nós trabalhamos, na verdade, né?
não caiu na prova anterior, mas a gente só abriu o tema que era uma leitura rápida e nós fizemos isso, certo? Né, qual que era a formulação do gás natural, falei que era o CH4, que era chamado de metano, né? Enfim, então, falamos um pouquinho o que eram hidrocarbonetos, né? Lembram disso? Enfim, né, fechamos então essa temática aqui no último momento do primeiro semestre. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dessa questão aqui, né? Que é qual é o poder, né, calorífico. O que vem a ser isso também, né? Poder calorífico. Vocês já devem estar estudando isso em física. Vocês estão estudando o quê? Qual o conteúdo de física? Termologia de física? Confere comigo? Isso mesmo. A gente está Isso, né? estudando isso, calorimetria. Como? A gente estava estudando calorimetria. Isso, calorimetria, termologia, calorimetria, né? Então, é exatamente isso aqui, tá? Nós vamos só estar reforçando um pouquinho, mas aí focando um pouco mais dentro da química, que é o que nós precisamos, tá? Os senhores já não são leigos no assunto. Érica, eu vou explorar mais um pouquinho. Leia esse primeiro parágrafo e o segundo, por favor, até aqui. Eu nem vou copiar isso para a lousa, porque isso aqui vai ser muito rápido para a gente voltar lá para a nossa lousa. Calor e temperatura. O universo conhecido é constituído basicamente de matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Energia não possui massa, não ocupa lugar no espaço e pode assumir diversas formas: elétrica, nuclear, térmica, gravitacional, entre outras. A energia térmica está relacionada ao estado de agitação da matéria. Átomos e moléculas, por exemplo, estão sempre em movimento de rotação e vibração ou de translação. O grau de agitação médio das espécies químicas que constituem a matéria está diretamente associado à temperatura, ou seja, a temperatura é uma grandeza que está diretamente relacionada ao estado submicroscópio da matéria. Certo? Então, temperatura, né, é uma grandeza, né, que está relacionada, então, a esse estado, né, de agitação da matéria. Ok. Mais esse parágrafo, Érica, por favor. Considere o exemplo de um copo, né? Desculpa. Considere o exemplo de um copo de água líquida gelada recém-tirada do refrigerador. A temperatura do líquido espontaneamente aumentará até que ela se iguale à do ambiente, condição chamada de equilíbrio térmico. O contrário também ocorre. Uma xícara de água quente tende a ter sua temperatura diminuída até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Chama-se calor a energia em trânsito transferida entre objetos com temperaturas diferentes. Por isso, a expressão "hoje faz muito calor", apesar de comumente utilizada no cotidiano, não faz sentido em um contexto científico. Certo, a gente usa muito, né? Hoje está calor, hoje está frio, né? Mas por que eu não posso utilizar cientificamente, né? Dizendo em termos correto, né? A palavra hoje hoje faz muito calor. Por quê, pessoal? Bom dia, bom dia. Por que eu não posso utilizar? Bom, Por quê? Bom, pode falar. Bom dia. quem queria falar aí, pode falar, gente. Eu acho que alguém outra pegou o microfone. Ah, tá. Mas pode falar você então, amigo. Ok, como o calor é uma energia em trânsito, você não pode analisar ele no contexto de um corpo sozinho, isolado. Então, não fazia sentido você dizer o dia está calor, porque você tem que analisar duas coisas para dizer o trânsito do calor, né? Quando você fala sobre Exatamente. o dia, você tem que falar sobre temperatura, né? A temperatura está elevada ou está baixa. Muito bem. É exatamente isso aí. Quem é que falou aí para nós? Lucas? Ô, Lucas, muito obrigado. É exatamente isso aí, tá? Então, vocês
algumas unidades utilizadas, né, para mensurar isso no sistema internacional, no SI, né, que a temperatura é medida em Kelvin, acho que o professor, né, embora no dia de hoje a gente tenha utilizado também o grau Celsius, tá? Tem o Fahrenheit, vocês devem ter aprendido também a fazer essas transformações de Kelvin, né, para Celsius, para Fahrenheit, de valores correspondentes, já ouviram isso, né? Com certeza. Concordam comigo? Estou certa ou estou errada? E nós vamos começar, né, na verdade, a falar um pouquinho disso aqui. Então, a gente vai pedir aqui, Érica, só essa partezinha aqui que vocês já viram na física, mas só para a gente dar uma reforçada para eu começar a parte de termoquímica com vocês. Calorimetria, que é o que vocês estão estudando na física. Esse primeiro parágrafo e o segundo parágrafo para a gente recordar. Calorimetria. A energia pode ser utilizada para realizar vários tipos de tarefas, como movimentar objetos contra uma força oposta, transferência de energia na forma de trabalho, ou alterar a temperatura de um objeto, transferência de energia na forma de calor, quando se levanta um objeto, se ferve água ou se um carro se desloca. Ocorrem fenômenos que envolvem a participação de energia. No SI, a unidade oficial para as grandezas trabalho, energia e quantidade de calor é o joule, que corresponde à energia gasta de forma de trabalho quando um ponto de aplicação de força de 1 m se desloca de uma distância igual a 1 m na direção da força. Outra unidade... Certo, então a força de 1 newton, né, quando se desloca numa distância de quê? Né, igual a 1 metro na direção da força, tá? São parâmetros padronizados dentro do sistema internacional. Ok, pode continuar, por favor. Outra unidade de uso frequente é a caloria, cal, que corresponde à energia necessária para elevar a temperatura de um grama de água em 1 grau, especificamente de 14,5 graus para 15,5 graus Celsius. Frequentemente usam-se os múltiplos quilojoule, que corresponde a 1000 joules, e 1 quilocal, que corresponde a 1000 cal. Nessa obra, a relação entre quilocal e quilojoule será assumida como igual a 1 quilocal igual a 4,184 quilojoule. Exatamente. Então, aqui são os padrões, né, estipulados pelo sistema internacional. Então, isso aqui é importante, queria que vocês destacassem, inclusive, esse parágrafo aí, né, porque são, o que significa, né, essa unidade caloria, né, então, na verdade, quando eu tenho, né, a elevação da massa, né, de 1 grama de água, né, em 1 grau Celsius, especificamente, quando eu vou levar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, né? E, logicamente, as unidades que eu mensuro isso, que eu represento isso, né? E aí a transformação de quilocal para quilojoule. 1 quilocal equivale a 4,184 quilojoules. Provavelmente o professor de física já deve ter demonstrado isso para os senhores, tá? E aí a gente vai deixar isso aqui depois, se os senhores... Essa equaçãozinha aqui, acredito que os senhores conhecem, né? Quando eu tenho variação de temperatura, mudança de... né? Variação de temperatura, chamada calor específico. A equaçãozinha, eu tenho a do calor também, quando não tem mudança de temperatura, que é o QML, tá? E aí, são questões que depois a gente vai resolver alguns exercícios mais para frente, mas agora eu vou lá para a luz. Tudo bem até aqui? Sim ou sim? Acho que sim, né? Ok, acho que sim. Então, voltando aqui um pouquinho, né, na nossa lousa, só aumentando aqui um pouquinho, para a gente conseguir avaliar melhor, né? Algumas características importantes que eu coloquei aqui, de questões mais de curiosidade, né? Quando o pessoal, hoje em dia, a questão de dieta, né, vive sempre falando, calorias, quilocalorias, né? Eu tenho que diminuir as calorias, tenho que ingerir menos calorias, eu tenho que perder calorias, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Então, o valor calórico dos alimentos, que é exatamente o que a gente acabou de ler, a Erika acabou de ler para nós lá, né? Essa questão dessa energia. Então, ele colocou aqui mais ou menos um alimento, né? Um prato de um alimento que eu tenho aqui, 2 colheres de arroz, uma porção de carne de vaca e uma concha de feijão. E aí você vai somar, né, as quilocalorias que você ingere aí, no mínimo, né, numa refeição diária, né,
é mais ou menos isso aqui. Aí, né, muita gente fala, eu não vou fazer uma refeição diária, eu vou comer um lanche. Um lanche tem menos calorias, então eu vou acabar ingerindo aqui, né, algo menos calórico. Então, vamos tá, só um minutinho, deixa eu puxar isso aqui. E aí nós vamos lá no lanche. Olha lá o lanche, né? Um cachorro, um cheeseburger, né? Não é cachorro quente, não, é um cheeseburger, né? De 150 gramas de massa. Olha lá, ele possui poucas calorias, né? Só possui 600 quilocalorias. Vocês somaram aqui um prato de refeição assim? 88 mais 140 mais 137, dá quanto, meu amigo Guilherme? Né? E o mais interessante, né? A gente gosta de comer muito essa refeição aqui, né? É uma delícia, né? Lá do McDonald's, né? Batata, né? 10 palitinhos só de batata frita, né? Olha isso. Não dá nada. 10 palitinhos, a gente coloca tudo uma vez só na boca, né? Então, 100 gramas, né? Tem um valor calórico, olha lá, de 274 quilocalorias. O que dá mais? Normalmente, quando a gente come, né, um cheeseburger associado a uma batatinha, né? Somando aqui, né, 600 quilocal com 274 quilocal, vai dar só 874 quilocal. E esse aqui, quanto deu? Vocês somaram aí para mim, que eu estou ruim de conta. Quanto deu? Quanto deu? Não deu? Ninguém somou? Mas, né, é um valor calórico bem menor, né? Vai dar por volta de uns 360. Então, Enzo, bom dia. Você acordou? Bom dia. Eu recebi o seu recado com relação que você queria que refazesse a avaliação no final do semestre. Eu só queria ver as respostas, porque, tipo, como é que fazia, né? Porque eu não sabia o que eu tinha errado, sabe? Eu não consegui chegar na resposta que estava lá, sabe? Só isso. É só isso. Não, a gente pode inclusive, no atendimento, eu vou voltar lá e fazer. Pode ser? Na segunda-feira que a gente tem o atendimento? Ok. Pode ser, é que a gente resolve as questões, tá bom? Uhum. Pode ser. Bom, então, ó, é interessante. Eu peguei questões um pouco mais complexas, inclusive, né? E vale a pena a gente refazer. Selecionei questões realmente de Enem, de vestibular. São boas as questões. Ok, então. Então, realmente é algo assim, né? Vale a pena comer, ingerir uma refeição normal, né? Um feijãozinho, um arrozinho, do que comer aqui, né, esse tipo de refeição, né? Mas muitas vezes as pessoas fazem a opção por essa aqui, pensando que tem um menor valor calórico, e pelo contrário, é bem mais significativo, tá certo? Bom, só puxando isso aqui. Professora? Sim, pode falar. Só estou tentando organizar aqui, então você pode falar. Biratã? Por que Não, é o Rafael. Por que o nosso consumo diário é dado em quilocalorias e não em gramas? Porque a gente tem que usar energia para queimar? Ou o quê? Quando a nossa amiga... Deixa eu voltar lá um pouquinho, só um minutinho, então. Deixa eu voltar aqui. Que eu até pedi para vocês destacarem, né? Então, a unidade oficial para as grandezas de trabalho, a energia, a quantidade de calor, é o joule, que corresponde à energia gasta na forma de trabalho, quando um ponto de aplicação, né, de uma determinada força, de 1 newton, e ela desloca numa distância, né, de 1 metro em direção à força. É a unidade do sistema internacional, é o SI. Certo? Gramas é a forma de eu expressar o quê? Massa. Eu utilizo quilogramas, Mas, tipo assim, por que não fala? Porque também você tem que pensar que cada tipo de comida tem uma densidade calórica diferente, né? Tipo, você vai ter uma quantidade de energia diferente na mesma quantidade de gramas, sabe? Mesma quantidade de massa. Não é padrão. Por exemplo, se eu falar assim, um quilograma tem 20 quilocalorias. Não, depende do alimento, né? Porque eu tenho ali, igual o Denis falou, eu tenho densidade, é uma relação entre massa e volume.
Então, cada alimento tem o seu valor calórico, independente da sua massa. Olha como nós vimos lá, por isso que a gente colocou aqui. Muito bem, né? A gente colocou esse anterior aqui, né? Para você verificar, olha, aqui ele não falou a massa, né? Infelizmente, ele falou colheres, né? Mas ele teria que ter colocado a massa aqui para a gente ter uma noção. Mas é uma massa, talvez, inclusive, maior do que essa massa aqui, ó, de 150 gramas, né? Provavelmente é uma massa, duas colheres de arroz, mais uma porção de carne de vaca, mais uma concha de feijão, vai ter uma massa maior do que essa. Só com a quantidade calorífica dela é bem menor, né? A questão energética. Certo? Então, eu não tenho um padrão, 1 quilograma tem tantas quilocalorias para qualquer alimento. Não. Cada um tem a sua especificidade relacionada com o quê? Com massa, com volume, com características químicas, com ligações químicas, com propriedades específicas da matéria. Tudo bem? Respondeu ou não a sua pergunta? Tudo bem. Então, nós vamos sempre expressar, né? Então, as informações nutricionais, ó, isso aqui, ó, foi retirado de um salgadinho lá, Cheetos, né? Lá da marca Pepsi Cola, né? Não estou aqui denegrindo a imagem, não. Só retirei lá o que tem lá no saquinho lá, certo? As informações nutricionais. E aí, olha lá, né? Quilocaloria e quilojoule. É a especificação aqui, né? E nós temos aqui, ó, para uma porção de 25 gramas, aí eles colocam até, né, mais ou menos qual seria a massa, né, de 25 gramas, em volume, né, seria mais ou menos 2 xícaras, né? Você tem aí, ó, o valor, né, de dieta de 2.000 quilocalorias, né, valores diários não estabelecidos. Aqui as informações nutricionais. E aí você tem valor energético, olha lá, né? Aí vem as informações com relação a carboidratos, açúcar, proteínas, gorduras totais e assim por diante, né? Potássio, ácido fólico e assim por diante. Mas o importante é o quê? Eu tenho lá, né, no rótulo do produto, isso é obrigatoriedade, né, da Anvisa para que eu possa registrar esse produto, eu tenho que fazer, então, eu tenho que dar essa informação, isso tem que ter sido calculado, tá? Aí, professora, como? Como que eu vou mensurar, e acho que talvez era isso que você estava querendo saber, como que eu vou mensurar esse poder calorífico de um determinado produto? Eu desenvolvi um produto e vou lançar ele no mercado, e eu preciso indicar, né, no rótulo dele qual que é a quantidade de quilocalorias que ele tem. Como é que eu mensuro isso? Alguém tem uma ideia sobre isso? Como é que eu poderia fazer isso? Só aqui, aumentando aqui que a gente colocar também. Vocês acham que existe algo que eu possa fazer isso? Ou como que eu vou... Aqui ele trouxe algumas informações interessantes que eu achei também, que achei num site, e aí eu trouxe para os senhores, tá? Para a gente gastar energia, né? Gastar calorias no dia a dia nosso, ó. Aí vocês acordaram agora hoje de manhã e alongaram, né? Espreguiçaram, fizeram aí alguns alongamentos. Então aí nesses alongamentos aí, vocês vão em média, né? Isso aqui é meio assim superficial, porque tem que saber quanto tempo também, né? E depende de cada organismo também. Então, aqui eles têm, na verdade, uma média, né? Que um alongamento em torno de 90 quilocalorias, né? Andar de patins, mas também depende, né? Uma pessoa de 60 quilogramas, que é a massa corporal da pessoa, em atividades físicas cotidianas, num tempo de quanto? De 30 minutos. Né? Então, é algo assim meio superficial. É uma média, só para a gente ter uma ideia, uma noção, né? Quem gosta de andar de bicicleta aí? Aí, dá 30 minutos de bicicleta. Eu vou contar uma história para os senhores. Eu andei de bicicleta há 40 anos atrás. Tem poucos dias, né? Mas semana passada me deu um presente de aniversário. Comprei uma bicicleta para mim. Estou começando a andar. Mas olha,
Acho que eu estou gastando mais calorias que isso aqui, porque eu fico... Depois que eu ando 1 hora, eu deito no chão e não consigo nem levantar. Então, acho que é mais, sei não. Bom, até dormir, dormir a gente também gasta calorias, né? Dormir é em torno aí de 30 minutos, né? Essa massa corporal aqui de 60 quilogramas. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é só uma noção que eu busquei, na verdade, aí um site da internet, para vocês terem uma noção, né, com relação às atividades físicas, quanto nós gastamos. Bom, professor, mas como eu mensuro isso? Como é o procedimento para mensurar isso? Alguém tem uma ideia? Já ouviram falar? Até onde eu já tinha escutado, eram literalmente processos que mensuram a energia liberada com a queima do material. Ok, então olha aqui. Olha que coisa interessante, né? Esse aqui, é como se mede o calor dos alimentos. É mais ou menos isso aí, né? Normalmente realizando o quê? A combustão. Exatamente, uma reação de combustão, queima, né? Com oxigênio, combustão. Os alimentos em aparelhos chamados de calorímetros. Então, nós temos aqui, né, equipamentos técnicos hoje que a gente mensura essa energia liberada a partir do quê? Da quebra. Quebra de quê? Quando eu tenho uma reação de combustão, o que eu estou quebrando? Estou quebrando alguma coisa na estrutura da molécula, na estrutura do composto? Ou não? Vocês acham? Pessoal, bom dia, vocês estão com som? Eu acho que quando você esquenta o alimento, talvez as ligações das moléculas podem se quebrar, né? Exatamente. Eu tenho quebra tanto das ligações entre as moléculas, como dependendo, né, da quantidade, né, de temperatura que nós utilizamos, né, nós também podemos quebrar o quê? A ligação entre os átomos. Lembram? Fusão do sal de cozinha, do cloreto de sódio. Qual é a temperatura que nós devemos utilizar para passar ele do estado sólido para o estado líquido? Lembram disso? A gente comentou essas questões com os senhores. Então, eu posso quebrar ligações entre moléculas e ligações entre átomos, inclusive, tá? Então, eu tenho aí, né, a reação de combustão, essa quebra. E, consequentemente, eu vou estar liberando, né, uma determinada energia. E a gente vai comentar, inclusive, isso. Isso era interessante, né, quando a gente vai para o laboratório, quando nós pegamos, por exemplo, né, determinadas substâncias e solvatamos, solubilizamos, a gente libera energia só com a solubilização. Mas, aquecendo, né, reações de combustão, com certeza a gente vai ter aí, né, quebras, e essas quebras, elas têm, né, absorção e tem liberação, e a gente vai discutir exatamente o que significa essa absorção, o que significa essa liberação. Isso está intimamente relacionado com aquelas questões de ligações químicas, tá? E daí ele fala, né, que para nós mensurarmos, né, essa quantidade, né, de calor liberado em calorias, tá vendo aqui? Em calorias. Vocês já conhecem essa equaçãozinha aqui, ó, né? Calor liberado, massa dos reagentes, variação de temperatura, calor específico. Olha aqui, quem me perguntou aí, né? Cada alimento tem o seu específico. Olha lá, água. Água tem um calor específico de 1, né, cal por grama por grau Celsius. Álcool já é diferente, 0,6. Alumínio, 0,22. O ar, 0,24. Por quê, gente? O que é esse calor específico mesmo? O que é o calor variação específico? de grau. Esqueci já. Calor específico não seria basicamente meio que uma resistência do material a ser aquecido, basicamente? A propensão que o material tem de ser aquecido? Se não me engano.
Exatamente. Mas vamos lá, então. Aqui, a nossa amiga Érica hoje, né? Voltei aqui no nosso livro, ó. Lá na página, deixa eu só ver aqui qual que é a página. 71, só para vocês localizarem aí. Voltei lá na página 71, a gente estava falando, né, do calorímetro, e aí surgiu, então, o que vem a ser calor específico. Então, Érica, lê para nós só esse parágrafozinho aqui, ó. Nós voltamos aqui na equação, né, que vai avaliar exatamente como mensurar esse calor, né, liberado ou absorvido em uma reação, ou uma reação de combustão. A energia na forma de calor. Cadê nossa amiga Érica, por favor? Aqui. A energia na forma de calor liberada ou absorvida em um fenômeno pode ser medida indiretamente pela variação de temperatura da água que circunda a câmara que contém a amostra. Suponha que uma amostra de álcool combustível seja colocada dentro do calorímetro. Ao realizar a queima dessa amostra, espera-se observar uma elevação da temperatura da água, uma evidência de que a reação de queima de etanol liberou energia. Aliás, por definição, tem-se que uma caloria, símbolo cal, que no sistema internacional equivale a 4,184 joules, é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água líquida de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa relação entre a energia na forma de calor e a variação de temperatura é chamada de calor específico. Logo, a quantidade de energia na forma de calor que, liberada ou absorvida em uma reação, pode ser calculada multiplicando a massa de água liberada ou absorvida em uma reação. A massa de água utilizada no calorímetro pelo seu calor específico e pela variação de temperatura obtida. Essa relação entre as variáveis pode ser expressa pela equação matemática, que é igual a m vezes Certo. c vezes ΔT. Certo. Isso aqui é uma equaçãozinha que os senhores já conhecem, mas vamos entender, então, o que é. Ó, essa relação entre energia na forma de calor e a variação de temperatura é chamada de calor específico. E aí é como o Enzo falou, essa resistência, né, para que eu tenha essa movimentação das moléculas e, logicamente, essa liberação ou absorção. Certo? Então, esse é o caso. E cada substância tem a sua. Por que cada substância tem a sua, professor? Por quê? Como nós vimos lá, né? Nós vimos que... Deixa eu voltar só lá no slide, só um minutinho. Que a água tem 1,0, né? Cal por gramas por grau Celsius. O álcool 0,6 e assim por diante. Por que cada substância tem o seu calor específico? Por que não é constante? Não, acho que é porque cada material tem suas características únicas, né? De ligação, ser mais forte ou mais fraca. Aí por isso deve variar a quantidade de energia que você tem que usar para variar. Né? Exatamente. Exatamente. Então, cada substância, né, cada molécula, cada átomo que compõe essa molécula tem suas características específicas que nós estudamos lá no primeiro ano, específica com relação ao quê? Quantidade de elétrons, força nuclear, atração núcleo eletrosfera, ligação entre os átomos, polar, apolar, momento de polar diferente de 0 igual a 0, geometria da molécula. Então, tudo isso faz, né? Sim. Professora, que nem você está falando aí, por exemplo, a gente sabe, se não me engano, o sal tem, por exemplo, o sal, pode ser que ele tenha um calor específico maior porque ele é uma estrutura cristalina, né, por exemplo, né? E do que sei lá, algum metal ou alguma coisa que tem uma estrutura, né, que é mais, as coisas elas estão mais livres, né? Porque calor é uma medida de movimento das moléculas, né? Então, por exemplo, você tem uma estrutura cristalina, então tá tudo, né, bem fixado, por exemplo, pode ser que essa estrutura tenha um calor, tende a ter um calor específico maior do que alguma coisa que está mais livre, né? Exatamente, ela é mais rígida, né? Então, para eu romper isso aí, eu vou ter que realmente fornecer uma quantidade, né, de temperatura para que eu tenha essa transição dessa temperatura, né, em forma de calor,
e, logicamente, isso vai produzir uma energia, esse movimento. É exatamente isso aí. Então, tem como mensurar isso, né? E aí, essa equação aqui. Então, cada substância tem o seu calor específico. Isso é importantíssimo. Tá claro isso? E essa equaçãozinha é isso, né? Que o calor liberado em cal está relacionado com o quê? Ó, quem perguntou, porque eu não mensuro a massa. Não, está relacionado com a massa. É preciso da massa, né, daquela substância a qual eu estou realizando, por exemplo, uma reação de combustão. E ela tem um calor específico, e ela, logicamente, eu vou ali, né, variar a temperatura. E aqui eu não posso nunca esquecer disso, né? O professor de física deve ter comentado com os senhores, mas é importante que eu não esqueça. Tem aluno que, quando vai aplicar essa equação, mas por que não está riscando? Quando vai aplicar essa equação, né, eu não posso esquecer que isso aqui é variação de temperatura. O que é a variação de temperatura, pessoal? É a temperatura o quê? Final menos a temperatura o quê? Inicial. Então, sempre tem que trabalhar com a variação, né? Variação é sempre o quê? O final menos o inicial. Lá na física, vocês estudaram lá, variação de espaço. Como é que era a variação de espaço? Era o espaço final menos o espaço o quê? Inicial. Né? Variação de velocidade. Pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto. Fechou, obrigado. Variação de velocidade, a velocidade final, menos a velocidade o quê? Inicial. Tá ok? Tudo bem até aqui? Tá claro isso? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Próximo. Estão me ouvindo? Tá? Sim. Não. Sim? Alguém está com consegui esquecer o microfone aberto? Estava ouvindo um sonzão aí, né? Está melhor que a aula de química, né? Bom, aqui eu trouxe uma sugestão, né? E no livro de vocês também tem, né? E aí eu acho que a física também deve ter falado para vocês, né? A construção de um calorímetro, né? É uma sugestão para vocês construírem um calorímetro, né? Em casa, mas tem que tomar um certo cuidado também, né? Para você avaliar, aqui são os materiais necessários, né? Que é um termômetro, tá aqui um termômetro, todo mundo tem um termômetro, um arame, né? Para fazer um agitador, uma tampa de isopor, por exemplo, né? Uma lata de refrigerante, todo mundo tem, e uma porta-madeira de isopor, né? E aí você vai simplesmente, né, ele colocou aqui as numerações, depois se vocês quiserem testar, né, construindo então o seu calorímetro, que está na sequência, né, os números 1, 2, 3, 4, 5, para você aí montar o seu calorímetro e mensurar, né, exatamente essa variação, né, com o intervalo de tempo, uma determinada oscilação, né, da temperatura. E aí você pode calcular, inclusive, o calor específico da água, averiguar se realmente ele é aí próximo de 1, certo? Então, é só uma sugestão do experimento. Bom, aqui nós colocamos também, trouxe algumas informações aqui que eu achei interessante. Quando eu falo, né? Estão conseguindo visualizar aí, pessoal? O calor de decomposição da água oxigenada. Vocês sabem qual que é a formulação da água oxigenada? Água oxigenada, vocês conhecem? Já ouviram falar em água oxigenada? Não. Nunca ouviu falar em água Já ouvi oxigenada? falar pela minha mãe, mas não sei Eu a uso para forma. descolorir. Uso para descolorir. Você já olhou no rótulo dela para ver qual que é a fórmula química dela? Não. Ninguém nunca olhou? A água, todo mundo sabe. H2O. Assim, considerando que a água oxigenada não seria H2O2, alguma coisa assim? Tem mais um oxigênio. Tem mais um oxigênio, né? É H2O2. A água oxigenada é uma substância, né?
Aqui ele está falando, calor de decomposição da água oxigenada, né? Ele pegou aí meia batata inglesa picada, 20 ml de água, 100 ml de água oxigenada comercial em um tubo, né? O procedimento inicialmente ele colocou a água, coloca a água no calorímetro, aquele calorímetro que vocês vão construir lá. Verifica a temperatura da água, em seguida acrescente a água oxigenada e depois a batata picada. Fecha o calorímetro, isso é a nova temperatura de equilíbrio, né? E aí você vai mensurar isso no termômetro. Depois, é um experimento interessante. Se a gente tivesse no laboratório, a gente faria. Bom, mas qual que é a diferença da água oxigenada para a molécula de água? Onde está a diferença? É a mesma coisa eu perguntar para vocês. Ixi, mas está ruim. A diferença do O2, isso aqui eu já expliquei para os senhores, inclusive em sala de aula. O3. Mais ou menos a mesma, não é? O gás, o oxigênio e o gás ozônio. Quem tem maior poder de oxidação? A gente vai entrando nos termos agora importantes. Água e água oxigenada também. Quem tem maior poder de oxidação? E por quê? Geralmente a água oxigenada e o ozônio vão ter maior poder de oxidação porque eles têm uma ligação que é mais fraca, então a doação de elétrons vai ser mais fácil. Exatamente. Muito bem. Quem é que falou aí? Lucas. Lucas, muito bem, Lucas, exatamente isso aí. Nós conversamos isso em sala de aula, professores, inclusive lá no primeiro ano, né? Que eu mostrei a diferença da ligação entre o oxigênio, né, da molécula de água e do O3, que antigamente, se vocês for estudar lá no Marta Reis, um livro mais antigo, ele vai falar a ligação covalente dativa, mas hoje não se usa esse termo mais. Já tem, né, quando a gente discutiu ligações, eu mostrei isso para vocês. É uma ligação covalente normal, só que porém que pareça, alguém entra com um par de elétrons e alguém entra com orbital vazio, né? Então, é exatamente isso aqui. E por isso, ele vai liberar com maior facilidade esse par de elétrons e vai oxidar, né? Fazer essa transferência de elétrons, tá? Então, a água oxigenada, né? Por isso que nossa amiguinha aí utiliza para descolorir os pelos, porque ela vai quebrar, né? A pigmentação dos pelos com uma maior facilidade. Ela não vai utilizar água para descolorir os pelos, ela vai utilizar água oxigenada, porque ela é bem mais reativa, exatamente por essa disponibilidade de transferência de elétrons. Por isso eu falo que ela é mais oxidante, tem um poder de oxidação. Essa palavra oxidação, né, que vocês conhecem muito no dia a dia de vocês como ferrugem, que é o material, composição né, a composição química ferro, e aí vocês conseguem, quando eu tenho uma palha de aço composta por ferro, lá na minha pia eu deixo um pouquinho com água e sabão, quando eu vou lá, tem toda uma pigmentação tipo vermelho tijolo, né? Isso é o produto da oxidação, da quebra das ligações, que nós vamos discutir um pouco mais aí para frente. Então, já começa a introdução à ideia, né? A água oxigenada, o ozônio, tem alto poder de oxidação. Por isso, o ozônio é utilizado no tratamento de água, porque ele quebra, né, os micro-organismos, a matéria orgânica presente nessas substâncias. A água oxigenada também é utilizada, não é para fazer desinfecção de um ferimento, né? Exatamente por isso, tá? Bom, então, vocês podem fazer esse experimento, né, com cuidado, em relação em casa. Mas vamos ver aqui o que a gente trouxe aqui com relação a isso aí. Só aumentando aqui um pouquinho. Então, no caso, né, da decomposição da água oxigenada, como nosso amigo Enzo falou, é H2O2, né? A reação se processa num volume constante. Já vou falar o que é isso, né? A equação química que representa é essa. Olha, eu tenho H2O2 para produzir a molécula de água e molécula do gás oxigênio. Logicamente, eu tenho que balancear essa equação e ela já está balanceada.
Lembra, o que eu tenho no meu reagente, eu tenho que ter no meu produto, né? Então, se eu tenho aqui 2 vezes 2 hidrogênio, vai ser 4. Então, aqui eu vou ter que também ter quantos hidrogênios? 4. Se eu tenho aqui, né? No caso aqui, eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho quantos oxigênios? 4. Aqui eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 1, 2, mais 2 igual a 4, né? Então, lembra, o que eu tenho no meu reagente, eu tenho que ter no meu produto. Está conferido, está balanceado. Então, essa é a equaçãozinha de decomposição da água oxigenada. Então, ela vai se decompor em quê? Em água e gás oxigênio. Logicamente, essa substância está no estado líquido e essa substância aqui está no estado gasoso. Só apagar isso aqui. Né? É importante isso aqui, o estado de agregação da substância. Bom, ele está trazendo uma informação importante aqui para nós. Vamos entender o que é isso. Ele está dizendo que essa reação se processa liberando calor. Ou seja, é uma reação exotérmica. Esse termo já começa a ser um termo novo, que ele é importantíssimo dentro desse tópico de termoquímica. Quando eu tenho uma reação química que libera calor, eu tenho uma nomenclatura para esse tipo de reação. Eu digo que é uma reação exotérmica. Certo? Então, no caso da decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio, eu vou, inclusive, dependendo da massa de água oxigenada que eu tenho, amiga que usa água oxigenada para descolorir os pelos, você já sentiu assim um aquecimento quando você está fazendo esse processo na sua pele? Quem foi que falou isso para nós aí? Ou quem faz isso aí já percebeu isso? Pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo ou não, pessoal? A internet não caiu. Sim. Eu até saí da sala, porque eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Bom dia, bom dia. Vocês estão com sono, gente? Eu tive que retornar aqui para eu ver se vocês estavam aqui. Tá tudo bem com vocês? Acostumando, professora. Nossa Senhora. Vocês agora fizeram um silêncio, assim, que eu achei que eu estava sozinha no mundo. Me senti solitária agora. Mas voltando aqui, então. Inclusive falando de liberação de calor, né? E de repente o calor liberado encontra solitário. Exotérmica. Quem falou aí que quando faz, né, utiliza água oxigenada nos pelos para ficar com aqueles pelos douradinhos, né? Que na verdade está quebrando a pigmentação dos pelos, né? E, logicamente, nessa reação de decomposição da água oxigenada e quebra, né, dessa pigmentação, está liberando água e gás oxigênio. Vocês já sentiram que aquece um pouquinho ou não? Nunca? Nunca perceberam isso? Professora, eu nunca fiz. Não, mas eu acho que deve Você nunca aquecer. fez isso, né? Você não deve aquecer, né? Mas as meninas fazem isso. Me ajuda aí, meninas. Bom dia, minhas colegas. Nunca alguém falou isso aí. Então eu vou responder para elas. Aquece, certo? Então percebemos que houve uma liberação de calor pela elevação da temperatura registrada no termômetro. Mas nem sempre, né, no toque a gente percebe isso aí, a gente sente essa elevação de temperatura. Então, nós temos algumas reações de decomposição, né, que elas liberam calor. Sabe uma simples que a gente faz muito no laboratório, que eu gosto de pegar e levar até os alunos, né, para eles sentirem? Essa aqui, ó.
Quando eu pego essa substância aqui, ó, NaOH. Vocês lembram dessa substância aqui, NaOH? É hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio, o maior componente da soda cáustica. Se você colocar isso em água, você tem um afastamento, na verdade, uma decomposição, né? Na verdade, não é um afastamento das ligações. Isso faz com que e aí, logicamente, a água, você tem a formação, né? De H2O, uma dissociação, melhor dizendo, o termo correto é dissociação. E isso tem uma liberação de calor, tá? Então, é um processo que, quando eu tenho liberação de calor, eu tenho, então, né? Eu chamo de exotérmica. Exo para fora, né? Térmica vem de calor. Então, exotérmica, liberação de calor. Ok, pessoal? Tudo bem? E vamos lá, esse é um termo importante. Bom dia, Enzo, tudo bem com vocês? Também está com sono? Felipe, Frederico, cadê o Frederico? Tô aqui, professora. Enzo, tô aqui. Tá aí? E o Frederico? Sumiu o Frederico? Tá aí não. Frederico está sem fome. Oi? Alguém falou alguma coisa aí que eu não consegui compreender. Então vamos lá. Então entendemos quando libera calor, né? Eu tenho ali a nomenclatura é exotérmica. E aí a gente vai entrar nesse termo aqui, ó, entalpia. O que seria isso? Entalpia, né? Eu vou pedir, Érica, lê esse pedacinho aqui para nós, só para vocês acordarem. Lê para nós esse até aqui, ó. Entalpia é a medida de quantidade de calor liberada ou absorvida no sistema, substância, reação química, processo físico, etc. A pressão constante. Isso é importante, hein? Então, ó, eu já tenho agora um parâmetro, como que eu vou calcular, né? Se estou tendo aqui uma quantidade de calor liberada ou absorvida numa determinada reação, né, de combustão, de decomposição, e como que eu vou mensurar isso quimicamente e matematicamente? Lógico que a matemática vai dar esse suporte para nós. Existe, então, uma unidade para expressar essa grandeza, né? Que é chamada de entalpia. Na verdade, essa grandeza é chamada entalpia, e eu mensuro isso, né? Através de uma variação dessa entalpia. Por que variação? Porque eu vou ter sempre o quê? Um final e um inicial. Como eu falei lá anteriormente, eu tenho variação de temperatura. Então, eu tenho o quê? Temperatura final menos temperatura inicial, certo? Então, essa é a medida de quantidade de calor liberada ou absorvida num sistema, né? Por uma substância, por uma reação química, por um processo químico, físico, né? E, logicamente, sempre lembrando em consideração a uma pressão constante. E essa forma de mensurar isso, né? Essa grandeza, ela é representada por uma letra, e a letra H maiúscula, chamada, então, de entalpia. Entalpia. E, na prática, a gente só consegue medir variação, como eu acabei de falar. Né? Então, variação vai ser o quê? O ΔH. E o que vai ser o ΔH? É a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí eu tenho como, então, né, a entalpia no estado final e a entalpia no estado inicial. Então, aqui entra, né, a parte da termoquímica. O que seria a termoquímica? Como que nós iríamos definir isso, pessoal? O que seria a termoquímica? Hein? A química que estuda a energia? Algo assim? Deixa eu só voltar aqui no nosso livro, só um minutinho. A química que estuda a energia. Alguém tem mais alguma observação aí? Quem falou aí?
Bom, isso A aqui, parte da química que está preocupado com essa parte de energia, de temperatura, o que acontece, né, quando você, nas reações, por exemplo, esse negócio de exotérmica e endotérmica, né, o que acontece nessas reações, quanto é a temperatura e energia liberada. leia aqui para nós, Enzo, esse pedacinho aqui, ó, só esse parágrafo aqui, ó. Em 2003 foi produzido no Brasil o primeiro carro com motor flex, ou bicombustível, que funciona com gasolina, com etanol ou com uma mistura de qualquer proporção desses combustíveis. Sabendo que a gasolina vendida no Brasil contém etanol, a presença do etanol aumenta ou diminui o poder calorífico da gasolina. Há ainda os carros movidos a gás natural veicular, GNV, o que faz com que esse combustível seja conhecido por gerar economia. Neste tema serão respondidas essas e várias outras perguntas relacionadas. Certo. Então, aqui tá, né, o grande X da questão, né, como o Enzo comentou inicialmente. É a parte da química que está relacionada, né, com essa transferência de calor e, logicamente, quando eu tenho essa transferência de calor com aumento da temperatura ou diminuição da temperatura, eu tenho envolvimento de mudanças de estado, tanto de agregação, estado físico de agregação, como também mudanças de quê? De transformações, de reações, por exemplo, reações de decomposição, reações de combustão, e que eu possa, então, mensurar essa energia envolvida nessa transformação, seja ela química ou física. Né? E aqui ele está trazendo a questão, né, dos combustíveis, né, etanol, gasolina, gás natural, que é o tema do livro que nós temos trabalhado. Né? Mas, eu estou pulando um pouco assim, porque são questões importantes, fotossíntese, hidrólise, fermentação, que são reações químicas, né? Combustão do etanol, depois a gente volta aqui um pouquinho. E aí ele traz vários tipos de reações químicas, mas o principal eu vou vir aqui. Nesse parágrafo aqui. Depois a gente volta naquela outra parte lá, conceitual. Mas aqui quer dizer, aqui é a conceitual, lá é a aplicação. Segundo o conceito de entalpia, aqui, Enzo, lê para nós só esse pedacinho aqui, até água, carbono e água. Segundo o conceito de entalpia, quando uma reação absorve energia na forma de calor, formam-se novas substâncias com maior entalpia. Pode-se dizer, nesse caso, que a entalpia do sistema aumenta, como ocorreu com a formação de glicose na cana-de-açúcar, por meio da fotossíntese, e a dos hidrocarbonetos, que constituem o petróleo e o gás natural. Em contrapartida, quando uma reação libera energia na forma de calor, formam-se novas substâncias com menor entalpia. Pode-se dizer, então, nesse caso, que a entalpia do sistema diminui, como ocorreu nas combustões do etanol, do isoctano e do metano, em que houve a formação de produtos de óxido de carbono e água. Certo. Então, ele já mostrou que tem reações químicas que eu tenho uma diminuição da entalpia e tem reações químicas que eu tenho o quê? Um aumento desse valor da entalpia. E o que isso significa? Né? Próximo só mais esses dois parágrafos aqui, por favor. Não é possível... Não é possível medir experimentalmente o valor da entalpia de um sistema. Só se pode-se verificar a variação da entalpia, ΔH, com o calorímetro, que, como tratado no tema 1 desse capítulo, permite a medição indireta da energia na forma de calor liberada ou absorvida em um processo. A variação de entalpia de um sistema é numericamente igual à energia na forma de calor introduzida ou retirada desse sistema sob pressão constante. Pode continuar, né, professora? Pode, só mais parágrafo. Como a variação de entalpia de uma reação química corresponde, por convenção, à diferença entre as entalpias dos sistemas final e inicial nas reações, em que os reagentes estão na proporção estequiométrica. Tem-se ΔH igual a H final menos H inicial, que é igual a H produtos menos H reagentes. Certo. Então, eu vou querer que vocês destacam aí no livro exatamente isso aqui, ó, que eu vou marcar aqui para os senhores. A variação de entalpia de um sistema é numericamente igual, eu não consigo, vou ter que destacar aqui tudo, mas o que eu quero é isso aqui, ó. A variação de entalpia de um sistema é numericamente igual, certo?
a energia na forma de calor introduzida ou retirada desse sistema sob pressão constante. Esse é o conceito. Então, como é que eu vou mensurar isso? Né? Eu vou mensurar isso através dessa variação, né, de energia que é na forma de calor. Certo? E, logicamente, variação sempre eu falo do final pelo inicial. Se eu estou falando de uma reação química, quem que é o final? É o produto. Quem que é o inicial? O reagente. Ah, mas o que é isso aqui, professora? Proporção estequiométrica. O que é isso? Proporção estequiométrica. Aí eu vou voltar lá um pouquinho. Proporção estequiométrica. Professora? Aí só uma pergunta. Então, então a entalpia ela vai ser medida também em joules? Sim, eu posso mensurá-la em joules. A gente vai Unidades falar precisam, da unidade, inclusive. as unidades precisam concordar, né? Se ela é numericamente igual, né? Se ela é igual lá a energia. Exatamente. Professora, a proporção estequiométrica é a proporção gerada por essa equação balanceada aí, que eu acho que do ano passado que a gente viu, né? A análise estequiométrica, né? Exatamente. Então, aqui eu tenho, isso aqui não é o meu reagente. Opa, que eu estou sem canetinha. Isso aqui é o meu reagente. E esse aqui é o que? O meu produto. Né? Então, o que eu tenho no reagente, eu tenho sempre no meu produto. É a lei da conservação das massas de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, antes de mais nada, para eu calcular essa energia, com relação, a uma reação de decomposição, de combustão, de mudança de estado físico, eu preciso balancear, no caso de uma reação química, eu preciso balancear essa equação. E eu sempre tenho que garantir essa estequiometria. A estequiometria da reação é sempre muito importante. A gente volta lá no tema que nós estudamos de soluções, lembra? Aqui nós estamos trabalhando com uma análise quantitativa ou qualitativa? Eu estou mencionando qualidade ou quantidade? Quantidade? Quantidade, né? Por isso que eu vou usar aqui equações matemáticas que eu vou calcular a quantidade de calor liberada ou a quantidade de calor, o quê? Absorvida. Ok? Pessoal, até aqui, há algum problema nessa variação de entalpia, no conceito do que vem a ser entalpia? Ficou claro isso? Acho que sim. Tem mais alguém aí que não ficou com dúvida? A gente vai parar aqui, porque é aqui que a gente vai entrar realmente, né, no que é um processo exotérmico e endotérmico, tá? Então, ó, marquem aí a lousa, eu nem vou ajustar esse material aqui na lousa, porque eu vou deixar exatamente aqui, que é onde a gente começa na próxima aula, certo? Mas para vocês, no livro, eu já vou pedir para os senhores. E já deu um salto aqui. É lógico que eu não fiquei falando das características específicas dos combustíveis, que é o tema do nosso livro, que é interessante. Eu vou pedir aos senhores para ler o tema 1 da página 68. Ó, vocês vão começar na página 68 e vocês vão parar. Tem os exercícios na página 77 e exatamente. A gente já fez o tema 1, que está na página 68 e vai até a página... Eu vou anotar ali. Ó. Só puxar aqui um pouquinho. Página 68 até a página 77. O que é para os senhores fazer? Ler o conteúdo referente a
a parte dos combustíveis, que é o tema do livro que vem trabalhando, né? E fazer os exercícios da página 77, certo? Página 77, vocês têm os exercícios aqui, ó, na página 77. Do exercício 1 ao 6, aqui a gente tem do exercício 1 até o exercício número 6. Ok? Para a semana que vem? Ao número 6. Como é que é? Para a semana que vem, porque a gente pode começar fazendo um exercício desses aqui. E aí, para eu depois entrar exatamente na variação de entalpia propriamente dita. E entrar na lei de Hess, que é a parte mais importante daqui. Tá ok? Então, a gente começa na próxima semana. Vocês façam os exercícios do 1 ao 6. E aí, no dia, vocês escolhem um aqui para eu fazer no início. É o que vocês quiserem, se vocês tiverem dificuldade. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa só um minutinho que eu vou baixar a lista de presença. Professora, quando você está fazendo a lista de presença, é só que você tinha chamado o Federico antes, mais cedo, ele queria que eu avisasse para a senhora que ele está sem microfone, não tá, ele está sem microfone, ele não conseguiu responder por conta disso. Ele não tá conseguindo arrumar o microfone dele. Tudo bem. Então, hoje nós tivemos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar os participantes aqui para eu ver. 27 alunos em sala, já baixei a lista de presença. Há alguma dúvida com relação ao que nós trabalhamos hoje, pessoal? Gostariam de perguntar ou está com alguma insatisfação? Querem colocar agora? Bom dia, está tudo bem? Creio que sim. Tranquilo. Creio que sim. Então, eu vou parar a gravação. Então, ó, encerrando a nossa gravação. Ok?